Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aí agora, né? Pessoal, eu queria estar falando aqui a respeito do sistema de arrefecimento dos motores E-TEC, na maioria dos motores E-TEC. Alguns carros também têm esse sistema. O que acontece? Depois de um reparo, depois de uma troca de mangueira, ou mesmo no decorrer do tempo, você começa a perceber que o carro está esquentando muito, ele está, vamos dizer assim, ligando a ventoinha muitas vezes consecutivas, muitas vezes assim, fora do comum, né? Você vê que não tem necessidade, o carro não está em situações extremas, o carro não está subindo uma subida muito grande e tal, muito peso. Então, o que pode acontecer? Esses carros, principalmente os motores E-TEC, deixa eu só diminuir um pouco aqui. Aqui tá bom. Essa mangueira aqui, ela estraga, pessoal. Ela, né, vida útil do carro, tem as peças que precisa ser substituídas. Só que as pessoas trocam essa mangueira e esquecem que dentro dessa mangueira original do carro, ele vem de fábrica já com um redutor. Inclusive o meu começou a entupir. É uma peça, se não me engano, material quase igual uma cerâmica. Dentro dessa mangueira, ela não é a espessura aqui, ó. Ela o redutor é muito menor que isso. Então, esse carro vem com redutor de fábrica. O meu estragou. Como dificilmente acha isso, a mangueira você acha em qualquer esquina, vamos falar assim. Mas o redutor é muito difícil você achar, só em concessionário. Então eu fabriquei o meu, peguei uma peça em latão, olha lá dentro, fiz o redutor, né? O que acontece? Duas situações que fazem o carro começar a esquentar. O redutor de fábrica, ele é bem mais fino que isso aqui, o buraquinho é bem menor que isso. Então eu fiz um pouco mais largo para não ter risco de entupir. E o outro entupia. Quando entope, pessoal, a água ela fica, como posso dizer, ou totalmente ou parcialmente retida, mais do que o comum. Então o sistema não consegue refrigerar a água. Ela não vai circular, ela não vai fazer o circuito que faz. E logicamente o carro vai ligar, vai superaquecer lá na frente do painel, né? Vai lá no sistema de temperatura, vai mostrar que está muito quente. Aí você vai ver que está entupido esse carinha aqui. Outra situação, pessoal, é quando você troca essa mangueira e não coloca o redutor. Você, né, desconhece o redutor e você coloca sem o redutor. O que acontece? A água do carro, ela tem que ter uma certa resistência, né? Para o radiador dar tempo de resfriar essa água. O que acontece? Vamos supor, aqui no sistema do bloco do carro, a água trabalha quente. No retorno aqui, a água vai retornar uma quantidade não muito forte, uma quantidade mínima, para dar tempo o radiador fazer o trabalho dele, certo? Quando não tem o redutor, a água sai quente e retorna quente. Sai quente e retorna quente. É como se fosse assim, se não tivesse a válvula termostática para fechar e abrir. É como se tivesse aberto o tempo todo. Então, o meu carro estava fazendo isso quando eu troquei essa mangueira, né? Aí que eu fui colocar, fazer umas pesquisas aí, eu percebi que existe um redutor dentro da mangueira. Se você quiser olhar aí no teu carro, pode olhar que vai ter um desse daqui, ó. Não sei em que momento da mangueira, no meio, no fim, mas se o carro é original de fábrica, as peças ainda, então vai ter esse redutor aqui, certo? O meu eu fabriquei com latão. Em ferro nem ferro nem aço eu não coloco, porque oxidam muito fácil e leva ferrugem para o sistema. Então, o que acontece? O carro começa a superaquecer, ele tem a temperatura dele de 98 a 106. Quando está sem essa peça aqui, ele trabalha em 106 direto. E em 107 liga a segunda fase da ventoinha do radiador.
Então, quando eu coloquei o scanner e começou a passar a leitura de 98, 99, 100, 106, ligava a primeira, voltava de novo pro 98. Dificilmente chegava na segunda, mas sem o redutor, o sistema trabalha muito quente. E outra, a pressão é maior aqui dentro, sem o redutor. A pressão aqui é muito maior. Então a probabilidade da tampa vazar por cima, se o seu reservatório não for um reservatório novo, é perigoso ele rachar, dá vazamento no sistema. Então esse redutor aqui ajuda muito. Por quê? Se a água está muito quente no sistema, então ela gera, a pressão dela é maior. Então alguma parte mais frágil ela vai estourar. Então o redutor ele ajuda a aliviar isso, porque o redutor trabalha ajudando o radiador a resfriar a água para dar tempo ela voltar para cá. Entendeu? Então fica atento nesse detalhe. Ó, fica atento nesse detalhe. Quando você for trocar essa mangueirinha aqui, ó, essa mangueirinha que vai lá na válvula termostática, o retorno. Você fica atento quando você for trocar ela e você retira lá o seu redutor, coloca novamente na mangueira, para não ter esse problema de superaquecimento, porque o motor é ótimo, é excelente. Na minha opinião, depois do AP, não tem outro motor igual esse Zetec. Só que, da mesma forma dos outros motores, ele tem que ter uma atenção especial. Você não pode vacilar nessa questão, o aquecimento. Porque muitos perdem cabeçote por conta de quê? Troca uma mangueira dessa e vai andando muito tempo no carro. E o carro muito tempo trabalhando quente. O que acontece? A junta vai embora. A junta do motor vai embora. Então, queima a junta, retífica. E depois, mais de 2 anos, junta, retífica de novo. E aí a pessoa não sabe por que está acontecendo. Por causa de um simples redutor desse daqui, ó. Porque o carro já trabalha quente. Sem redutor vai trabalhar mais quente ainda. Certo, pessoal? Então, fica a dica aí, tá? Dá uma pesquisada aí para você ver que realmente esse redutor existe. Ele tem, se tá, né, no projeto do carro, então ele tem que estar dentro dessa mangueira. Então a gente, tira o redutor, deixa, não. Pelo contrário, a água vai resfriar menos, né, sem o redutor. Então, olha lá, tá vendo? Uma abertura bem pequena ali. Eu acho que vai dar uns 6 milímetros, ou menos ainda. Então sem o redutor não dá. Vai trabalhar muito quente. Ok, pessoal? É isso daí. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu like aí, para estar ajudando nosso canal a crescer, né? A alcançar mais pessoas. É o meu bordão, né? Aprendendo, ensinando um pouco a gente sabe. E deixe seu like, se inscreve no canal você que não é inscrito. E eu espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima.